Eu chego em São Paulo, em São José dos Campos, em 1977, vindo com o sonho de poder trabalhar, poder estudar. E meu primeiro emprego foi na General Motors do Brasil. E era um jovem, muito jovem, 19 anos. E depois, em 1979, na grande greve metalúrgica, eu fui participar das assembleias e na verdade já passei a ser do Comando Geral de Greve em 1979, e aí eu começo a militar, e não apenas no movimento sindical, porque a partir daí eu conheci alguns jovens que faziam um movimento político chamado Convergência Socialista. Era uma organização que existia, essa época era uma época de ditadura militar, e também a partir dessa luta por salário, que era uma greve, e também se fazia a luta contra a ditadura militar e a luta por anistia política. E eu passei a fazer parte dessa luta, tanto da anistia, a luta contra a ditadura, então em 1979, 1980, e fomos construir algumas ferramentas também para os trabalhadores. E depois, em 1980, nós participamos de uma eleição para o sindicato, participei de uma chapa chamada Chapa 4 na época. Essa chapa ficou em segundo lugar nas eleições, não ganhou, mas a Chapa 1 ganhou e conseguiu derrubar o pelego. E nós, no segundo turno das eleições dos sindicatos metalúrgicos, nós passamos a apoiar a Chapa 1, que nós entendemos que era um avanço para os trabalhadores daquela chapa. E continuamos na base, e depois aí fui demitido na greve de 79 da General Motors do Brasil, eu e vários outros companheiros. E foi essa grande greve, inclusive, que surgiu Lula no ABC, e nós lá em São José dos Campos. E depois disso eu fui trabalhar na Embraer. E na Embraer nós fizemos muitas greves, a primeira delas foi em 1982, onde nós fizemos a primeira greve que se teve numa fábrica militar, nesse período, no final da ditadura militar ali. E foi uma greve bastante importante, passamos a organizar os trabalhadores. Em 1983, e nessa greve inclusive nós conquistamos a comissão de fábrica, foi a primeira comissão de fábrica que surgiu ali. Uma tentativa de eleição de uma comissão de fábrica. Em 1983, com o grande ensaio da greve geral, a CUT já em construção, a CUT chama uma greve geral no dia 21 de julho de 1983. No dia 22 de julho de 1983 eu fui demitido também da Embraer. Depois disso eu viro diretor do sindicato, na próxima eleição no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, viro diretor do sindicato, e sou secretário-geral do sindicato, e a militância segue no movimento sindical e também na Convergência Socialista dessa época. E aí foi uma série de greves de ocupações, muitas greves de ocupações, era um momento de muita ebulição, era um momento de muita luta, um momento de roubada da ditadura militar, a luta pelas diretas e várias outras questões que a gente fazia nessa época. E fizemos inclusive uma greve, a famosa greve de 1985 na General Motors do Brasil, de uma ocupação bastante forte e que culminou inclusive na redução da jornada de trabalho na Constituição depois de 1988, porque a greve de 1985 foi uma greve forte pela redução da jornada de trabalho. Bom, e seguimos aí. Greves em 84 também na Embraer, grandes greves em várias fábricas, uma época de muita luta. E depois, em 1990, eu me torno presidente dos sindicatos metalúrgicos, porque a chapa que era do PT, da articulação, que era uma corrente do PT, dentro do sindicato, resolve romper a chapa e nós construímos a nossa chapa e ganhamos a eleição em 1990, então me torno presidente do sindicato. Fico até 1993, também com muita luta contra o desemprego, várias lutas nessa época, a luta do Fora Collor, fomos fazer as grandes mobilizações também do Fora Collor, nas ruas da cidade e das cidades vizinhas. E em 1993 nós acabamos com o presidencialismo no sindicato, passa a ser um colegiado, e eu continuo sendo diretor do sindicato como colegiado. Em 1997, por uma série de problemas e diferenças com o pessoal do PT que tinha entrado na direção do sindicato por ser colegiado e proporcional, então em 97 eu volto a ser presidente do sindicato e fico até 2000. E então nessa época fazendo luta sindical, construção também do partido, aí já era PSTU, em 1994 eu vou também construir o PSTU, faço parte da primeira direção do PSTU. E em 2004, já fora do movimento sindical, mas continuando acompanhando as lutas, em 2004 nós vamos construir a ocupação do Pinheirinho. São apenas 100 famílias, por volta de 100 famílias, que são expulsas
de umas casas que tinham sido ocupadas, e nós vamos para defender essas famílias. Ficamos um tempo numa praça chamada Campão, enfrentamento aí com a Guarda Municipal, muitos enfrentamentos, e depois fomos para esse terreno chamado Terreno do Pinheirinho, e ficamos nesse terreno durante 8 anos e todo o enfrentamento que se conheceu durante todo esse período. Foi um período bastante importante, as famílias construíram suas casas, cada terreno tinha 250 metros, não tinha esgoto a céu aberto, tinha água, tinha luz, tudo com gato, é verdade, mas que se tinha aí tanta a luz como a água. Inclusive uma coisa que nós ganhamos na justiça, o direito do uso da água e da luz, porque o juiz entendeu que é um bem essencial à vida, na vida moderna, a água e a luz. E a população foi se mobilizando, lutando, não só pela terra, para poder morar, pela casa, pela moradia, mas também as lutas gerais da população da cidade, como a luta por asfalto, a luta por educação, luta por saúde, a luta junto com a juventude contra o aumento da passagem de ônibus, a luta junto com a juventude e os trabalhadores contra o aumento de salário dos vereadores. As lutas se davam, o movimento sindical apoiava a luta do Pinheirinho apoiava o movimento sindical nas assembleias, nos piquetes, nas FAP, nas greves. Isso foi durante 8 anos, até que veio a desocupação em 2012, e essa desocupação violentíssima que houve e que todo mundo também já conhece. E depois disso nós continuamos a luta, e agora a luta está vitoriosa. Próximo ano, em 2015, vai se entregar as casas, essas 1.700 casas dessas famílias que moravam no Pinheirinho. Bom, e a luta seguiu durante esse período. Eu continuo sendo um militante esquerdo, continuo sendo um militante socialista convicto, acredito no futuro socialista da humanidade, não tenho nenhuma dúvida disso. Não pode ser que a humanidade continue vivendo como vive numa sociedade como essa, onde apenas 85 pessoas mais ricas do mundo têm exatamente a mesma renda de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. Ou seja, essa diferença que existe, nós não podemos concordar, isso não pode ser o futuro da humanidade. Nós não podemos concordar onde as 15 famílias mais ricas do Brasil têm exatamente a mesma renda das 14 milhões de famílias que vivem do Bolsa Família. Ou seja, essa disparidade, essa diferença, nós não podemos concordar, e nós sabemos que esse não pode ser o futuro. Por isso nós continuamos sendo aí um socialista convicto. A campanha entra agora em reta final, falta apenas uma semana. Isso significa que nós temos que intensificar a nossa campanha, a militância, para ir com garra, com determinação e buscar o voto. Existe uma onda, e essa onda nós não sabemos o tamanho dela, mas ela existe. Os trabalhadores se declarando voto, a população declarando voto, tanto na região de São José dos Campos como em outras regiões. Aí o apoio de vários intelectuais, que nos deixou bastante feliz. Agora o apoio, inclusive, de uma cantora importante. Então são vários apoios que vêm de todo lado. A campanha segue em um ritmo bastante forte. E a possibilidade de eleger está colocada. São 2 pesquisas já, 2 rodadas de pesquisas que, na verdade, a frente esquerda tem subido o seu percentual. E o mais provável é que tenha 2 deputados federais. E nós queremos ser esse 2º deputado federal para fazer um mandato a serviço dos trabalhadores, para fazer um mandato junto com os trabalhadores, para fazer um mandato para poder levar a luta dos trabalhadores, da população pobre e da juventude desse país. O nosso mandato vai ficar à disposição dessas lutas, e é isso que nós queremos fazer, é esse tipo de parlamentar que nós queremos.